Fala galera, e o Internacional faz sua estreia no Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira, 4 da tarde, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. A primeira partida com o técnico Alexander Medina no banco de reservas. Vamos, na sequência, projetar o provável time para este duelo de estreia no Gauchão, e também foi uma terça-feira em que o presidente Alessandro Barcelos, em entrevista ao GE. Globo, e também o diretor executivo Paulo Brax, em entrevista à Rádio Gaúcha, para o repórter Simon Bianchini lá em Caxias do Sul, muitos esclarecimentos importantes, e nós vamos colocar aqui todos esses assuntos a partir de agora, aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. E no final deste conteúdo eu vou apresentar aqui as odds do jogo do Internacional, entre outros campeonatos estaduais pelo Brasil, tá certo? Bom, antes de mais nada, a lista de relacionados, a primeira do técnico Alexander Medina comandando o Colorado, jogadores que já estão na sua concentração em Caxias do Sul. Pela ordem alfabética: Bosquilha, Bruno Mendes, Caio Vidal, Daniel, Edenilson, Gustavo Maia, Heitor, Lisiero, Johnny, Kaique Rocha, Keiler, Lucas Ramos, Matheus Cadorini, Maurício, Moisés, Paulo Vitor, Rodrigo Dourado, Tyson, Vitor Cuesta e Yuri Alberto. Estes jogadores seguiram viagem aí para Caxias do Sul. Vale lembrar que quando o Internacional divulgou aí a lista de relacionados, teve também a seguinte informação publicada pela assessoria de imprensa do clube: Gabriel Mercado, Rodrigo Lindoso, David e Wesley Moraes. Eles não tiveram ainda toda a carga de treino dos demais durante a pré-temporada e ficaram aqui em Porto Alegre para complementar o trabalho e equilibrar o volume físico. Estão treinando normalmente, inclusive o D'Alessandro, ele vai participar da atividade nesta quarta-feira, depois vai se juntar à delegação em Caxias do Sul para principalmente começar a se despedir dos torcedores colorados. E com base nos jogadores que estão em Caxias, eu projeto o time do Inter da seguinte forma: Daniel no gol, Heitor na lateral direita, a zaga de Bruno Mendes e Cuesta, com Moisés na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Tyson, Maurício e Bosquilha. Na frente, Yuri Alberto. É desta forma que se encaminha o time do Internacional para este confronto. Sobre o D'Alessandro ainda, ele cumpre suspensão por um julgamento ainda quando do Gauchão de 2020 e por isso não estará à disposição nesta partida lá no Alfredo Jaconi. A terça-feira, como eu disse também no início do vídeo, foi de entrevistas bastante esclarecedoras do presidente Alessandro Barcelos ao GE. Globo, lá aos colegas, na Central do Mercado, e também do diretor executivo Paulo Brax para o Simon Bianchini, lá na concentração colorada em Caxias do Sul. Sobre os principais trechos da entrevista do presidente Alessandro Barcelos, ele garantiu que com a saída de Yuri Alberto, o Inter vai repor esse jogador, vai atrás de um novo camisa 9 no mercado. Ele não confirmou a despedida do Yuri Alberto nesta quarta-feira contra o Juventude, não quis entrar neste assunto. Na minha avaliação, a informação mais importante passada pelo presidente foi que Edenilson permanece no Internacional. Não tem essa história do Atlético Mineiro, que fez ali uma proposta de aproximadamente 2 milhões de dólares. O Inter recusou no ato, queria no mínimo 5 milhões de dólares para iniciar uma negociação, mas
depois disso, depois dessa consulta do Galo, o Inter não tendo interesse em se desfazer do atleta, a negociação esfriou e o Edenilson vai permanecer no Internacional. Outras questões importantes aqui. Negociação segue por Brian Rodrigues. Na sequência, eu vou ampliar esse assunto aqui também. Descartou também o interesse em Gustavo Assunção, volante lá do Famalicão, que se desvinculou do Galatasaray nos últimos dias. Mas confirmou o interesse em outro volante, que é Gabriel do Corinthians, está em reta final de contrato com o clube paulista. Já o Paulo Brax, entrevista para o Simon lá, direto da Serra Gaúcha, Simon conduziu muito bem a entrevista, conseguiu arrancar aí muitas informações importantes do executivo do Internacional e eu cheguei aí a algumas conclusões ouvindo a entrevista. Pelas palavras do Paulo Brax, eu cheguei à conclusão de que Fabrício Bustos está contratado pelo Internacional. Negociação aí que caminha muito bem e esse jogador, sim, está a caminho do estádio Beira-Rio. Inclusive o Brax, eu separei a aspa aqui, ele disse exatamente o seguinte sobre o jogador. Abre aspas, ele tem contrato vigente. Dentro da regra da FIFA e do que permite a legislação, nós notificamos o clube que temos interesse real no jogador, que é da seleção argentina e disputado por grandes clubes. Vamos entrar nesta briga para ganhar. Nós formalizamos a proposta e estamos na mesa de negociação. Sobre o Ezequiel Barco e também o Brian Rodrigues. São dois jogadores muito interessantes, mas não há nada de concreto que eu possa falar para vocês. O Brian é a seguinte situação, está muito bem encaminhado com o Inter, eu também senti um otimismo na fala do Brax sobre o Brian, o Edgardo Lasálvia, sigo tentando contato com este empresário, que é o do jogador, está incomunicável, permanece situação inalterada em relação a ontem, segunda-feira, mas a informação que eu recebi é que ele é aguardado em Porto Alegre até o final da semana para aí fechar de uma vez por todas esta contratação e o Brian Rodrigues jogar no Internacional. O Ezequiel Barco está muito próximo do River Plate, e tudo caminha aí para o empréstimo de 1 ano do Barco junto ao Atlanta United dos Estados Unidos para o River Plate, o mesmo com o Brian Rodrigues, empréstimo com opção de compra aqui para o Internacional. Qualquer novidade eu volto a trazer para vocês. Para fechar este conteúdo, galera, vamos aqui às odds principais dos jogos desta quarta-feira na X6Bet. Por exemplo, o Internacional contra o Juventude tá pagando 13,90 para a vitória do Juventude, 13,20 para o empate, 1,91 vitória do Inter. Temos também Campeonato Catarinense, Avaí Chapecoense, 2 para a vitória do Avaí, 2,90 para o empate, 13,50 vitória da Chape. Temos ainda o Atlético Paranaense em ação no Paranaense contra o Maringá. Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense contra o Craque. Campeonato Baiano, o Bahia em campo diante do Doce Mel. E Campeonato Carioca, olha só, Volta Redonda e Vasco, tá pagando 13,10 para a vitória do Volta Redonda, 13,10 também para o empate, 2,25 vitória do Vasco. Flamengo e Portuguesa, da Ilha do Governador, 1,70 vitória do Flamengo, 3 para o empate, 4,75 vitória da Portuguesa. Inter de Limeira e Santos, Campeonato Paulista, 13,90 vitória da Inter de Limeira, 13,20 por empate, 1,91 vitória do Santos. Palmeiras e Ponte Preta, 1,40 vitória do Palmeiras está pagando, 13,90 por empate, 7,50 vitória da Ponte. E para fechar, o Campeonato Mineiro, Cruzeiro e URT, 1,30 vitória do Cruzeiro,
4,75 para o empate, 8 para a vitória da URT, e Vila Nova de Nova Lima e Atlético Mineiro, 9 está pagando para a vitória do Vila Nova, 4,75 para o empate, 1,29 vitória do Atlético Mineiro. São muitas as alternativas para você começar a clicar a partir de agora no link na descrição deste vídeo e apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6Bet, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, tá certo? Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.